Boa noite, tudo bem? Vou baixar o som. Boa noite para quem já tá chegando. Só para recapitular, hoje nós vamos entrar no quarto capítulo do livro, que é a decisão de regozijar-se. Nós já falamos do capítulo 1, que é o poder para transformar sua vida, do 2, que é a participação de Deus e a minha participação na transformação, 3, tornando-se uma pessoa mais amorosa, que foi a nossa última live. Nós vimos que o amor é o quê? Ele é uma escolha e ele é uma conduta. E também vimos como nos tornarmos mais amorosos, tá lá. E hoje nós vamos ver a decisão de regozijar-se. E por que nós precisamos da alegria como um poder para transformar as nossas vidas? Vocês já viram alguém triste fazendo algo magnífico? Falou, nossa, eu tô tão triste, mas eu vou fazer isso. Normalmente a tristeza, ela diminui a nossa carga de energia, não é mesmo? Quando a gente tá triste, a gente tem vontade de fazer algo novo, tem vontade de concluir um projeto. Nossa vontade é deitar e dormir e não sair de dentro do quarto. Vocês concordam comigo? Mas a palavra de Deus fala que a alegria no Senhor é a nossa força. E a alegria, ela é um fruto do Espírito. Então, nós precisamos ter a alegria em nosso coração para que nós possamos ter energia para poder conquistar os nossos objetivos, para viver uma vida que realmente nós possamos desfrutar dela, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. E a Bíblia diz que o fruto do Espírito também é alegria. E as pessoas confundem um pouco a alegria com felicidade. A felicidade, ela depende das circunstâncias. Então, eu sinto felicidade quando eu estou numa festa, quando eu me formo, quando acontece um evento. Mas a alegria, não. A alegria, ela tem que ser independente das circunstâncias. Se ela é boa ou se ela é ruim. A alegria, ela é mais profunda que a felicidade. Ela é uma atitude. É uma escolha sua. Então, assim como você escolhe ser uma pessoa mais amável, você pode escolher ser uma pessoa alegre e se regozijar independente das circunstâncias. É um trabalho interno que a gente faz. Então, independente das circunstâncias, é possível que eu me alegre. E aí talvez você fale, Lizy, mas eu não vou ser hipócrita de ficar alegre o tempo todo, no momento da dor, no momento que eu tô triste, eu me alegrar? Mas a palavra de Deus, ela vai falar pra gente que nós devemos nos alegrar nas circunstâncias e não pelas circunstâncias. Então, independente daquilo que eu tô passando, eu me alegro. Não é porque eu tô passando coisas ruins. Nossa, como esse momento, às vezes, de perda de alguém que eu amo. Nossa, como esse momento de doença. Nossa, mas eu tô tão feliz. Eu não me alegro pelas coisas ruins que estão me acontecendo. Mas eu me alegro durante a minha passagem por elas, porque a minha alegria não tá nelas. E nós vamos ver o motivo da nossa alegria. Porque a nossa alegria não está fundamentada nas circunstâncias, mas são outros motivos que a gente vai estudar, que tá lá em Romanos. Deixa eu abrir aqui. Romanos 5, tá? Então, se alguém for acompanhar comigo, tá lá em Romanos 5. Lá ele vai trazer 3 motivos da minha alegria. Então, eu me alegro, não é porque tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, se tá tudo ruim, nossa, mas eu tô muito feliz com essas coisas ruins que estão me acontecendo. Não é por isso. Eu me alegro por 3 motivos. E o primeiro deles é porque mesmo nos momentos difíceis, eu posso me alegrar. Por quê? Porque nós temos esperança. Então, lá em Romanos 5:1 começa falando: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a nossa alegria está na esperança da glória de Deus. A minha esperança, ela não se fundamenta nas circunstâncias, ela não se fundamenta em coisas que eu posso pegar. E a tribulação, o sofrimento, as pressões que a gente passa,
A gente não depende desses momentos passarem para nós sermos felizes. Tem gente que acha que só vai ser feliz quando os momentos ruins passarem, quando os momentos ruins acabarem. Mas o que acontece? Nós nunca ficaremos totalmente livres de situações ruins. Então, quando você vence uma dificuldade, nós sabemos que em breve virão outras dificuldades. Então, se eu ficar esperando uma vida muito boa, pacífica e sem problemas para eu me alegrar, eu não vou me alegrar. Porque nós sabemos que nesse mundo nós não conseguiremos ter uma vida 100% livre de provações de dificuldades, não é mesmo? E aí, a alegria no Senhor é essa, a gente aprender a desfrutar da vida apesar dos problemas. Não é a ausência de sofrimentos que nos deixa feliz, mas é a presença de Deus em nossas vidas mesmo nos momentos difíceis. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós nos alegramos até nos momentos difíceis, porque nós temos esperança na glória de Deus. Paulo, ele diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Ele não está dizendo que nós nos gloriamos pelas tribulações. Então, você não precisa se alegrar porque coisas ruins estão acontecendo. Mas você vai se alegrar porque mesmo quando você passar pelas coisas ruins, você tem a esperança de Deus no seu coração. Esse é o motivo da nossa alegria. E também, em Romanos 5,3, ele traz que a esperança, ela produz. Então, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência a esperança. Então, nós vemos que a tribulação, ela produz, e quando ela produz, eu tenho um motivo para me alegrar, porque eu sei que as minhas tribulações, elas não são em vão. Então, o segundo motivo da minha alegria é porque até nos momentos difíceis, Deus tem um propósito. Ele vai produzir algumas coisas dentro de mim. Lembra que eu acho que foi no segundo vídeo ou no primeiro que eu falei que Deus, ele usa circunstâncias para transformar as nossas vidas, independente se são circunstâncias boas ou ruins. Se fui eu que dei causa, se foi o diabo que deu causa, ou se foi alguém do meu convívio que causou uma tribulação na minha vida. Independente da origem dessa tribulação. Lembra que nós estudamos que Deus usa qualquer circunstância para transformar as nossas vidas? Esse é o motivo da nossa esperança. Porque nós sabemos que mesmo diante das dificuldades, essas dificuldades, elas vão produzir frutos dentro do nosso coração. Nenhuma tribulação é em vão. Mas Deus usa todas elas para produzir e para transformar as nossas vidas. E o que a palavra de Deus fala que o sofrimento ele produz em nós? A primeira coisa que o sofrimento produz em nós é perseverança. Então, ela fala que nos gloriamos, nos alegramos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. E perseverança é o quê? Perseverança é você continuar sem desistir. A perseverança é você continuar firme. Então, quando você passa um momento difícil, você fica mais forte para enfrentar outro momento difícil. Então, nós vamos nos fortalecendo e cada vez mais resistindo às pressões deste mundo. Então, você se alegra pelo motivo que todos os momentos difíceis, o sofrimento, ele tem uma razão. Deus, ele usa esses momentos para produzir perseverança em nossas vidas e Deus, ele tem um propósito. E como nós aprendemos no outro capítulo, ele usa essas circunstâncias boas e ruins para transformar o nosso caráter. E também a palavra diz que o quê? O sofrimento, ele transforma o nosso caráter, ele produz caráter. E aí, aqui o autor, ele deu um exemplo de uma mala. Uma mala no aeroporto, você já viu como ela é jogada naquelas esteiras que ela vai indo? E tem uns vídeos na internet que mostra o pessoal jogando elas dentro do container. E aquela mala, ela é jogada para cima, para baixo. E quando você pega ela, ela tá intacta. Quer dizer, aquela mala, ela é confiável. Porque mesmo depois de passar por tantas, joga para cima, joga para baixo e joga de qualquer jeito, ela resistiu. Então é isso que a dificuldade ela produz em nossas vidas, e o sofrimento. Ela quer que você tenha caráter, ela quer que você seja confiável, que quando acabar, Deus possa olhar para você e falar, essa pessoa tem caráter, ela permaneceu íntegro.
Então, o sofrimento, ele vem para produzir caráter em nossas vidas. A perseverança, que você não vai parar no próximo obstáculo, mas que você vai seguir firme. E também, o sofrimento, ele produz mais a esperança também no nosso coração. Então, a nossa esperança está no quê? Porque nós confiamos no poder de Cristo. Essa é a nossa esperança. Os problemas, em vez de destruir a nossa esperança, ao contrário, ele vem para desenvolver a nossa esperança. Então, quando a situação está desesperadora, ela não pode acabar com a sua esperança. Ao contrário, você precisa desenvolver ela ainda mais. Porque é esse o propósito de Deus na sua vida, mesmo nos momentos difíceis. E é por isso que nós nos alegramos. Esse é o motivo da nossa alegria. Primeiro, porque nós temos esperança. Esperança na glória de Deus. Esperança nas promessas de Deus. Segundo, porque nós sabemos que esses momentos difíceis, esse sofrimento, ele não vai ser em vão. Deus, ele vai produzir coisas em nossa vida. Ele vai usar essas circunstâncias boas e ruins para transformar o meu caráter. E como? Ele vai produzir a perseverança, ele vai produzir caráter e ele também vai produzir mais esperança dentro do meu coração. Ao invés dele destruir a minha esperança, não. Ele vai fortalecer e desenvolver ela ainda mais. E é importante a gente compreender que os problemas não produzem automaticamente a perseverança, o caráter e a esperança. Então, nós vemos tanta gente que às vezes passa por momentos tão difíceis na vida. Eu conheço e você deve conhecer pessoas que você viu que passou por um momento tão difícil. E aí, em vez dela se tornar uma pessoa persistente, uma pessoa de caráter, uma pessoa de esperança, ao contrário. Ela se torna amarga, tensas e iradas. Você já conhece pessoas assim? Que às vezes passou, uma tragédia na família, tudo. E você olha assim, nossa, depois que isso aconteceu na vida dela, ela ficou amarga, ela ficou triste, ela ficou irada, ela perdeu a esperança. Então, o caráter, a perseverança, a esperança, elas não são produzidas automaticamente. Ela depende de uma atitude minha e uma atitude sua. Então, para que o sofrimento, as dificuldades, elas possam produzir a perseverança, a paciência e a esperança e o caráter na sua vida, você precisa tomar uma atitude. E qual é essa atitude, Alice, que eu preciso tomar? Se alegrar. É quando você se alegra mesmo nas dificuldades, que você permite que Deus transforme o seu caráter, que você permite que Deus produza na sua vida a perseverança e a esperança. Então, a atitude que nós devemos ter até nos momentos difíceis é nos alegrarmos. Nós nos alegramos porque nós sabemos que Deus, ele tem um propósito para toda a situação. Nós nos alegramos porque nós temos esperança na glória de Deus. Nossa esperança não está fundamentada na minha posição, porque a minha posição acaba. E se ela acabar, a minha esperança acaba. Se eu colocar a minha esperança em um carro, amanhã eu posso perder esse carro. E aí eu perdi minha esperança. Eu posso pôr a minha esperança num relacionamento. Só que o dia que esse relacionamento acabar, a minha esperança acabou. Mas a nossa esperança está na glória de Deus. Nossa esperança está na glória, na reconciliação que Jesus fez conosco pelo Pai. E essa não acaba. Essa não tem fim. Então, por isso que a nossa esperança não tem fim. Teve um estudo com uns exilados de guerra. Pessoas que foram refugiados de guerra, que sofreram muito com a guerra. E aí, depois dessa pesquisa, eles descobriram que o homem, quando ele tem esperança no coração dele, ele resiste a tudo. Por isso, nós nunca podemos perder a nossa esperança. Mesmo porque a nossa esperança não está em algo que a traça corrói. Mas a nossa esperança está em algo indestrutível, que é a glória de Deus. Aí, como exemplo de alegria em todas as situações, nós temos a vida de Paulo. Paulo, ele escreveu a carta aos Filipenses. E se você pegar a Bíblia, qualquer introdução ao livro de Filipenses, é conhecido como a carta da alegria. Porque em diversas vezes, Paulo vai falar para os filipenses, regozijem-se, alegrem-se. Por diversas vezes, é o livro que mais vai usar a palavra regozijo e alegrem-se. E Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso. Então foi o pior momento que poderíamos imaginar. Paulo, mesmo assim, ele falou para os filipenses se alegrar. E ele falava, alegrem-se no Senhor. Há esperança, porque o propósito de Deus, ele é maior que todos os problemas.
Então, Paulo, mesmo diante da maior dificuldade da vida dele, ele mantinha a alegria no coração dele. Independente das circunstâncias, sempre há esperança. E como eu disse no início, não quer dizer que eu vou ignorar os fatos ruins que me acontecem, porque a própria Bíblia diz que há tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de parar de prantear. Mas é o que acontece, mesmo nos momentos em que pranteamos, nós podemos continuar mantendo a esperança no nosso coração. Nós podemos continuar entendendo no nosso coração que mesmo aquela situação tão difícil, existe um motivo. E Deus, ele vai transformar ela ainda para o nosso próprio bem. Porque lembra que Deus, ele usa as circunstâncias para transformar o nosso coração. E o terceiro motivo da nossa esperança é: Deus está conosco. E tem um verso lá em Isaías 43 que é muito bonito, e eu vou ler para vocês, que diz assim: quando vocês passar pelas águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, porque eu estarei com você. Eu estarei ao seu lado. Então você pode se alegrar pelo motivo de você saber que mesmo no pior momento da sua vida, Deus está com você. Você nunca vai estar sozinha. Você não passa pelo fogo sozinha. Você não passa pelas tempestades sozinha. Existe uma promessa de Deus na Bíblia que fala que Deus está conosco. E se Deus está conosco, nada pode nos destruir. O diabo não pode te destruir porque Deus está com você. Nenhum Deus vai te destruir porque essa não é a vontade dele. Então você pode se alegrar nele mesmo nos momentos mais difíceis, porque você vai trazer à sua memória que Deus está com você. Você vai trazer à sua memória que você tem uma esperança que é viva, que não está palpável em coisas que se perdem. Você vai trazer à memória que mesmo nos momentos mais difíceis, ele vai produzir na minha vida caráter, perseverança e esperança. Eles não são em vãos quando eu entrego isso para o meu Deus. E quando eu tenho uma atitude, que atitude? Me alegrar. Me alegrar. Essa é a atitude certa. Para que quando eu não passe pelo momento mais difícil, eu não saia dessa aprovação irada, frustrada, sem esperança, amarga. Não seja essa pessoa. Mas ao contrário, mesmo nos momentos mais difíceis, pensa que Deus, ele ainda está com você. Pensa que é nos momentos mais difíceis que nós não enxergamos. Deus, ele ainda está no controle e ele está usando a situação mais difícil da nossa vida para produzir ainda obras na nossa vida, desenvolver nosso caráter, nossa maturidade, nossa perseverança. Nós precisamos ser homens e mulheres perseverantes, que não retrocedem. E Alice, como que eu desenvolvo então essa alegria? Eu vou sair por aí sorrindo? Não é sair por aí sorrindo. Mas o livro, ele traz alguns exercícios para a gente poder aumentar o músculo da alegria. Boa noite para quem está chegando. Então, a alegria é que nem um músculo. Quanto mais eu exercito, mais ela vai ficar forte, mais eu vou ter força e conseguir ser mais alegre. E aí o livro, ele traz 3 exercícios e ele nos propõe a fazer um desafio por 1 mês, 2 meses, você se desafiar a usar essas ações que ele vai colocar aqui no livro. E a primeira ação para você ser uma pessoa alegre tá lá em 1 Tessalonicenses 5,18. E ele diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E é como eu disse no início, eu não sou grata pela circunstância ruim, eu não sou grata por uma doença, eu não sou grata, mas eu sou grata nas circunstâncias, porque eu sei que nas circunstâncias Deus está comigo, ele está produzindo em minha vida caráter, perseverança, esperança, e porque eu tenho esperança. A sua alegria, a sua gratidão, você vai exercer uma gratidão não pelo problema, mas durante o problema. E nós exercemos a gratidão por saber que Deus, ele está conosco, como a gente leu lá em Isaías. Então, você já viu uma pessoa grata desanimada? Você já viu uma pessoa grata triste? Não. As pessoas gratas são as mais felizes. Só que a gratidão, ela não pode ser só de palavras, mas ela tem que ser de ações. E aí aqui o autor, ele te instrui a escolher umas atitudes de gratidão. Chegue amanhã num colega de trabalho e agradece ele pelo serviço que ele tem prestado.
Ligue para alguém que é importante na sua vida e diga para essa pessoa: você é importante na minha vida. Quando nós mostramos para as pessoas a importância dela nas nossas vidas, quando nós agradecemos pelo trabalho que ela produz, nós estamos tendo a ação de gratidão. Quando você exercita essa ação de gratidão, você vai ter alegria no seu coração. Então, como que você poderia hoje expressar gratidão para alguém? Seja para um colega de trabalho, alguém da sua família, através de uma mensagem, através de uma ligação, através de um presentinho. Demonstre gratidão pelas pessoas e para Deus. Pessoas gratas são mais felizes. Isso, se a gente for ver os estudos de neurociência, coaching, desenvolvimento pessoal, eles já falam nisso, de exercitarmos a gratidão. E a Bíblia também fala. Nós precisamos ser pessoas gratas, não só de palavras, mas por ações. Então, amanhã, comece a selecionar atitudes de gratidão. Para quem você vai ligar e falar: muito obrigado por isso que você fez na minha vida? Porque nós não fazemos nada sozinho. Então, sempre tem alguém que está fazendo algo para nos beneficiar, algo que nos ajude, algo que facilita a nossa vida. Comece a agradecer. Comece a se importar com as pessoas. Dá um bombom no seu trabalho, dá um bombom para quem te ajudou. Então, isso é tão simples, mas é um exercício de gratidão que vai desenvolver a alegria no seu coração. Posso te dar uma blusinha, Amanda? Para eu ser mais alegre? Tá bom. Então, o primeiro exercício para eu me tornar uma pessoa mais grata é eu exercer para eu ser uma pessoa mais alegre, é eu exercer a gratidão. E a gratidão não só com palavras, a gratidão através de atitudes. A Amanda já entrou no segundo tópico aqui, porque o segundo exercício para eu aumentar a minha alegria tá lá em Atos 20, 35, que fala assim: a bênção maior em dar que em receber. Aí a Amanda se saiu bem, né, Amanda? Porque além de eu demonstrar gratidão com ações, a palavra de Deus fala para eu: é melhor dar do que receber. E o Senhor se alegra com aquele que dá com alegria. Então eu vou ter que te dar blusinha com alegria ainda, né, Amanda? E aí eu vou conseguir ser uma pessoa mais alegre. Eu vou desenvolver a alegria no meu coração. E por que, Alice, nós precisamos dar com alegria? Quando você dá com alegria, você fica parecido com Deus. Por quê? Nós ficamos mais semelhantes a Deus. Porque Deus, quando Ele nos dá com alegria. Você já viu na Bíblia algum lugar que falou que Deus deu sem vontade, que Deus deu resmungando algo para alguém? Não. Deus, quando Ele vai abençoar alguém, Ele abençoa com alegria. E quando você dá com alegria, você está sendo semelhante, parecido com Deus. Por isso, seu coração se alegra. Então, precisamos começar. É melhor dar do que receber. E quando nós dermos, nós devemos dar com alegria. O nosso ato de dar também vai determinar o quanto Deus pode nos dar. E aqui o autor, ele usa uma metáfora. Então, ele conta que quando eu jogo uma pá no campo de Deus, ele também joga uma pá no meu campo. Só que a pá de Deus, ela é maior que a minha. Então, quer dizer, quando eu dou aquilo que eu posso, Deus, ele também me abençoa. Só que a bênção de Deus é sempre maior. Então, quando nós formos dar, precisamos dar com alegria. E nesse momento de pandemia, nós temos uma boa oportunidade para começar a exercitar essa atitude, esse exercício de alegria, que é doação. Talvez perto de você existe alguém que está precisando, às vezes, de um alimento, de uma roupa. Começou o inverno, época de frio. Então, comece a pensar para quem você pode exercer esse exercício de doação. Porque quando doe com alegria. Porque você vai ver como isso vai aumentar a sua carga de alegria dentro de você. Ah, beleza. Depois a gente sorteia um presente, manda um presente para você, tá bom? Vamos dar com alegria. Então, nesse momento tão difícil, comece a ter um coração generoso, porque quando você doa, você também abre um campo espiritual para que Deus também possa te abençoar mais e mais. Então, nós precisamos, se eu quero ser uma pessoa mais alegre, primeiro eu preciso exercer a gratidão. E não é só com palavras, mas é com ações. Agradecendo, às vezes,
os meus funcionários pelo trabalho que eles desempenham, agradecendo às vezes pessoas que estão me auxiliando. Às vezes você não percebe, mas fala um obrigado, agradece, dá um bombom. Tenha uma atitude de gratidão com as pessoas. Você vai ver como a sua carga de alegria vai aumentar. E quando você doa com alegria também, comece a doar com alegria, porque a sua carga de alegria também vai aumentar. Tá na palavra de Deus e ele não mente. E o terceiro exercício é serviço. Então, lá em Efésios 6 e 7 diz assim: trabalhem com alegria, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembre-se que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos. Olha só. E aí é que fala que as pessoas felizes e alegres, elas estão tão ocupadas ajudando os outros que elas nem param para se perguntar: eu sou feliz? Não. Porque ela está sempre ajudando alguém. Ela está sempre prestando um serviço com alegria. Às vezes alguém te pede um favor e você vai resmungando. Já que você vai fazer, faça com alegria. Porque a palavra de Deus fala: faça com alegria como se você estivesse servindo ao próprio Deus. Porque Ele vai te recompensar pelo bem que você fez. Então, 3 exercícios para aumentar a sua gratidão, a sua alegria. Exerça a gratidão, não só com palavras, mas com atitudes. Seja com as pessoas que convivem com você e seja a gratidão com Deus. Por quê? Oi, Geisa, boa noite. Então, precisamos exercer a gratidão, seja com as pessoas que estão à nossa volta, seja com o próprio Deus, porque nós vemos na palavra que nós podemos nos alegrar em todas as circunstâncias, não pelas circunstâncias, porque situações ruins, ninguém se alegra pelas coisas ruins, mas nós nos alegramos nas circunstâncias porque nós nos lembramos que nós temos uma esperança, que ela não se perde. Nós nos alegramos porque sabemos que na circunstância, nas dificuldades, Deus ele ainda vai produzir em nossos corações perseverança, caráter e esperança. Isso quando eu tiver uma atitude de alegria. Porque se eu não tiver, eu vou sair da dificuldade amarga, irada, triste e abatida. Essa não é a finalidade que Deus quer produzir na sua vida. Mas, Alice, como que eu exercito a gratidão? E a alegria, através da gratidão, você aumenta a sua carga de alegria, através de doação e através do serviço. Então, quando nós somos gratos às pessoas e a Deus, quando nós servimos as pessoas com alegria, quando você faz um favor com alegria, quando você exerce o seu trabalho com alegria, Deus ele te recompensa. Então, sirva sempre com alegria, sem resmungar. E também quando eu ajudo as outras pessoas. Então, com certeza nós sabemos pessoas que estão precisando de ajuda. Vamos ajudar porque ajudar com alegria. Há mais alegria em dar do que em receber. Quando eu dou, meu coração se alegra, porque eu sei que Deus ele vai me recompensar. E nós sabemos que a paz de Deus é muito maior que a nossa. Então, a gente abre um campo espiritual para nós também recebermos as bênçãos de Deus. E existe um último exercício que nós praticamos para sermos pessoas mais alegres. E que está lá em Lucas 15:10, que diz assim: a alegria na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Nós nos alegramos quando nós levamos Jesus para as outras pessoas. Então, o escritor ele fala que a maior alegria dele foi quando ele conheceu a Jesus. E a segunda maior é quando ele leva Jesus para as outras pessoas. Então, nós como os cristãos, quando nós falamos de Jesus, essa é uma atitude que vai trazer alegria ao nosso coração, porque nós vamos estar cumprindo um propósito de Deus. Você vai estar alinhado à vontade de Deus para a tua vida. E com certeza, ele vai enchendo o teu coração de alegria. Então, normalmente, o autor fala aqui que quando ele conversa com pessoas e dizem: nossa, eu perdi minha esperança, eu não tenho mais alegria na vida. Ele pergunta: quando foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Porque quando você falar de Jesus para alguém, o céu vai fazer uma festa. Imagina um dia que você estiver no céu e você encontrar aquela pessoa que você apresentou Jesus. Imagina a alegria que vai se dar para falar: nossa, muito obrigado, porque foi por você que hoje eu estou aqui também. Então, você quer ser uma pessoa mais alegre? Comece a falar de Jesus para as pessoas. Não tem como uma pessoa que fala de Jesus ser triste. Não tem como uma pessoa que é grata ter pouca energia, porque até a neurociência ela fala: quanto mais a pessoa ela é grata, mais a carga de energia dela para superar, para lutar e para vencer, ela é maior. E eu também exerço a gratidão
quando eu dou para as pessoas, quando eu sirvo elas com alegria. Então, esses são exercícios. Se você quer ser uma pessoa mais alegre, aprenda a ser grata, não só com palavras, mas com ações. Aprenda a doar para aqueles que precisam e dê com alegria, porque Deus se alegra com aquele que está com alegria. E também sirva aos outros, sirva com alegria. Aqui fala, trabalhem com alegria como se fosse para o Senhor, não para os homens, porque Deus, ele recompensará todo o bem que você fizer. Todo bem que você fizer vai ser recompensado. Eu lembro da minha avó, até ela faleceu, Amanda lembra, ela tá aqui para confirmar. Minha avó, às vezes, ela pedia favor para todo mundo da família. Então, assim, eu era para buscar o remédio, a minha irmã era para comprar o café, minha tia bolacha, e eu não podia comprar bolacha, eu tinha que buscar o remédio. Então, a gente não podia trocar as delegações, tá? E aí, às vezes, a gente se encontrava, todo mundo na minha avó, cada um foi levar o remédio, uma bolacha. Aí nós falávamos assim, que hoje a gente ganhou mais uma pedrinha na nossa coroa, que a nossa coroa tava brilhando, porque nós fizemos o bem. E hoje, até hoje aqui em casa eu brinco com a minha mãe, que quando eu faço muito favor pra alguém, nossa mãe, hoje minha coroa no céu ganhou mais uma pedrinha, porque eu fiz o bem. Mas Deus, ele vai nos recompensar por todo o bem que nós fazemos, com alegria. E não que a gente faz, nossa, eu vou fazer só porque Deus vai me recompensar. Não, a gente faz de coração. Ah, o Juninho, oi Ju, acabou de chegar. Seja bem-vindo. Então, nós nos alegramos porque nós sabemos que o bem que nós prestarmos para as pessoas nessa terra, nós seremos recompensados pelo próprio Deus. Então, se você quer ser uma pessoa mais alegre nesse mundo que tá tão difícil. Nossa, oi Ju. O Ju também pode confirmar aqui, já eu vou repetir. E se você quer ser uma pessoa mais alegre, independente das circunstâncias, porque a palavra de Deus fala pra gente se alegrar nas circunstâncias e não pelas circunstâncias, porque senão eu seria hipócrita. Ninguém vai se alegrar pelo sofrimento. Ninguém vai se alegrar por uma doença. Ninguém vai se alegrar por uma crise financeira. Ninguém vai se alegrar. Mas nós nos alegramos mesmo na crise. Por quê? Porque nós temos uma esperança. Eu não me alegro porque tá faltando dinheiro no meu bolso, mas eu me alegro porque, mesmo faltando dinheiro no meu bolso, eu tenho uma esperança, que é o Senhor Jesus Cristo e as promessas dele na minha vida. Eu me alegro porque eu sei que mesmo nessa dificuldade, nessa falta de dinheiro no bolso, Deus, ele tá produzindo em mim perseverança para eu continuar, para eu não parar, para eu ser cada dia mais resistente. Ele tá produzindo em mim caráter, porque quando isso passar, eu vou estar íntegra. Deus vai falar, a Liz é uma pessoa confiável. E ele também tá produzindo mais esperança no meu coração. E como eu me torno uma pessoa mais alegre, exercendo a gratidão não só com palavras, mas com ações, tanto com as pessoas que moram comigo, que eu convivo, quanto para com Deus também, eu tenho que ser grata. Quando eu pratico a doação, quando eu dou com alegria, quando eu ajudo as pessoas com alegria, quando eu presto serviço com alegria, quando eu faço com alegria, como se fosse para Deus, porque a palavra dele fala que Deus vai nos recompensar por todo o bem que nós fizemos. E se o Ju ainda estiver na live, o que eu falei, Ju, foi que quando a gente faz muito favor, a gente brinca que a gente ganhou mais uma pedrinha na nossa coroa, né? Então aqui na nossa família a gente fala que quando a gente faz o bem para uma pessoa, ajuda muito uma pessoa, a gente brinca. Hoje minha coroa ganhou mais uma pedrinha, porque eu fiz o bem. E é verdade, porque Deus, ele vai nos recompensar por todo o bem que nós fazemos. É por isso que a gente se alegra. Então mesmo quando a gente faz, às vezes sem força, mas você faz com alegria e depois você fala assim, hoje, começa a fazer isso. Fala, hoje eu ganhei mais uma pedrinha na minha coroa. Você vai se alegrar no seu coração. Porque quem vai te recompensar é o próprio Deus. Não é aquela pessoa que você ajudou. É o próprio Deus que vai te recompensar. E lembre-se, a pá de Deus, ela é maior que a nossa pá. Enquanto você joga uma pá no campo de Deus, Deus também joga uma pá no seu campo. Só que a pá de Deus, ela é muito maior que a nossa. Então, eu queria que vocês comentassem o que vocês aprenderam. Nunca se arrependa do bem que você fez, ainda que se depare com ingratidão. Exatamente, porque o bem que você fez não foi só para aquela pessoa, porque aqui a palavra fala assim, faça o bem como se fosse para Deus e não para a pessoa. Porque se aquela pessoa vai ser ingrata com você, Deus, ele não vai ser ingrato com você. Ao contrário, ele falou que ele vai te recompensar muito mais. Então é por isso que nós fazemos com alegria, porque mesmo se você receber a gratidão, você vai saber que quem te recompensa não é a pessoa. A sua recompensa não é só aquela, mas a sua recompensa
é que Deus vai te recompensar infinitamente mais. E nós nos alegramos também, não pelas circunstâncias ruins, mas nas circunstâncias, porque nós sabemos que Deus está conosco. A palavra dele falou lá em Isaías que você pode passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Você pode passar pelas águas, que você não vai se afogar. Você pode passar pelos rios, que ele vai estar ao teu lado. As chamas não te queimarão. Nada vai lhe fazer mal, porque Deus está conosco. Esse é o motivo da nossa alegria. A nossa alegria não são as circunstâncias, mas são essas verdades, que Deus está conosco, que nós temos uma esperança que não se corrói. Nós temos uma viva esperança. E nós sabemos que até as circunstâncias mais difíceis, ela produz em nossa vida perseverança, caráter e esperança. Quer ser uma pessoa mais alegre? Aprenda a exercer a gratidão com palavras e com ações. Aprenda também a dar com alegria. Então, se você precisar ajudar alguém, ajude com alegria. Preste um serviço com alegria. Dê com alegria, porque quando você dá com alegria, Deus te recompensa muito mais. Ele fala que ele vai recompensar a cada um pelo bem que fizer. Esse é o motivo da nossa alegria. Obrigada, Ju. Obrigado pela presença aqui na live também. Então, esse é o motivo da nossa alegria. E segundo, você quer ser uma pessoa mais alegre? Fale de Cristo para as outras pessoas. Porque quando nós falamos de Cristo para as outras pessoas, quando você apresenta Jesus para alguém, há uma festa nos céus. Os anjos fazem festas. E não tem como essa alegria do céu não vir para o teu coração. Então, a alegria que acontece no céu, ela também desce para o teu coração. Imagine a maior alegria de você chegar no céu e um amigo seu falar assim, obrigada por ter falado de Jesus, porque hoje eu também estou aqui. Imagina como vocês vão se alegrar dos dois estarem no céu, porque um falou de Jesus para o outro. Então, quando você fala de Jesus, existe uma festa no céu. E não tem como essa alegria do céu também não ser preenchida no teu coração. Essa é uma verdade. Então, eu queria agradecer. Quem não pegou do início, depois assiste a live do início, tá bom? Para pegar tudo que foi falado. Essa foi a nossa quarta live do livro Poder para Mudar a Sua Vida. O próximo capítulo que eu vou trazer para vocês é Vida Pacífica em um Mundo Hostil. Então, a gente falou sobre sermos amorosos, sermos mais alegres, e agora a gente vai falar como viver de forma pacífica em um mundo tão difícil. Será que é possível a gente sentir paz mesmo diante de toda essa pandemia, de toda essa crise financeira, essa guerra política? É isso que a gente vai aprender. Então, se você quer transformar a sua vida, depois você pega do início, tá bom? E se você quer realmente transformar a sua vida, pegue desde a primeira live, vai aprendendo. Eu queria pedir para você que ouviu alguma coisa que fez muito sentido para você na live, depois deixa nos comentários, porque quando eu publico a live, as pessoas vão ver os comentários, e aí isso pode animar elas de assistir a live também. Então, você vai fazer um favor para as outras pessoas. Então, escreva alguma frase que você gostou na live, algum verso, alguma palavra que fez muito sentido para você, porque você vai estar ajudando outras pessoas a também assistir a live. E quando a gente fala poder para mudar a sua vida, muita gente quer. Não tem uma fotinha que a gente vê na internet. Quem quer mudança? Todo mundo quer mudança. Agora, quem quer mudar? Quem realmente quer mudar? Quem realmente vai fazer o passo a passo para mudar? São poucas. Tanto que na primeira live eu tinha muito mais gente. Depois vai diminuindo. Porque as pessoas começam a perceber que depende delas. A decisão é delas. Então, a mudança para acontecer, a decisão é sua, se ela vai acontecer ou não. O poder que vai transformar a sua vida, Deus ele disponibilizou. Lembra da primeira live que o poder que Deus disponibilizou para você é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Não é um poderzinho pequenininho, não. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus, está disponível para mim e para você. É um poder que transforma. Mas por que poucas pessoas gozam desse poder? Porque poucas pessoas realmente transformam as suas vidas. Porque elas não querem mudar. Elas querem a mudança, mas elas não querem pagar o preço, sabe? E aí, quando elas veem alguém que é alegre apesar da circunstância, quando ela vê alguém que é amável com os outros, quando ela vê alguém que tem a vida transformada, ela fala assim, Deus abençoou ela e não me abençoou. Mas nós precisamos pagar o preço. Se você quer ter sua vida transformada, se você quer ter a sua vida emocional transformada, se você quer ter os seus relacionamentos transformados,
pague o preço. Na última live a gente falou sobre como ser uma pessoa mais amorosa. E no final eu falei sobre relacionamento. E muitos relacionamentos vão se esfriando. E a gente tem visto aumentar o número de divórcios nessa pandemia. Assiste a última live. Você vai ver lá que as coisas não vai mudar da noite para o dia. Tem gente que fica só orando, esperando que Deus vai fazer tudo. Mas existe a sua parte. E a sua parte é só você que pode fazer. Você quer melhorar o seu relacionamento? Pega o passo a passo da última live de como ser uma pessoa mais amorosa e começa a aplicar. Porque se você não fizer a sua parte, não vai acontecer nada. Porque Deus, ele faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Você tem que pagar o preço, entendeu? E tem uma outra frase que diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então nós precisamos orar sim, porque Deus, ele é fiel para fazer a parte dele. Tudo isso que eu falei aqui, Deus, ele é fiel para cumprir. Deus, ele é fiel para te tornar uma pessoa mais amável, para fazer com que as circunstâncias mais difíceis trabalhem ao seu favor. Exatamente. Deus, ele é fiel. Mas e você? Você está disposto a pagar o preço da mudança? Anote o passo a passo. Essas lives não é só um bate-papo. É um ensinamento, é um estudo, anote. Eu falei quando eu fiz o post, pegue caderno, papel e caneta para você anotar o passo a passo, anotar os versículos, porque você precisa pôr em prática. Se você não põe em prática, não serviu de nada a live. Eu só falei palavras que você gostou no momento, que te deixou animado, mas que amanhã já não faz o menor sentido. Então, assim, o medo de coisas novas na vida faz com que não tenha mudança. Por isso que nós precisamos entregar até os nossos medos para Deus, porque Ele é maior que todos os medos. Nós não podemos temer as mudanças, quando nós sabemos que Deus, ele está no controle. Eu sei que nós temos realmente muito medo, mas nós precisamos entregar isso para Deus, porque quanto mais você alimentar esse medo, menos Deus vai conseguir agir na sua vida. Então, que nós não tenhamos tanto medo das mudanças, porque nós sabemos que tudo tem um propósito, que Deus, ele está no controle. Faça a sua parte, pague o preço, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai abençoar a tua vida e a minha vida. E quem vai olhar para a tua vida daqui a um ano vai falar, como aquela pessoa mudou? Ela era tão grossa, ela tá mais amável. Ela era tão triste, ela tá mais alegre. Como ela mudou? O mundo tá um caos e ela tá conseguindo viver pacificamente. Mas elas não vão entender que você aplicou o passo a passo de como mudar a sua vida. Você fez a sua parte e Deus fez a dele. Pessoal, vocês aprenderam? O que mais fez sentido para vocês nessa live? Não esquece, por favor, de colocar nos comentários para que outras pessoas possam também se animar de ver a live. Porque foram faladas tantas coisas boas, tantas coisas importantes. E quando a gente escreve o que a gente aprendeu na live, outras pessoas também vão se animar de assistir também. Então, eu agradeço todo mundo que participou aqui comigo. Tá sendo um desafio, né? A gente começa com um número e esse número vai diminuindo. Porque muita gente quer mudar. A fila de quem quer mudar, de quem quer ter poder, fala, quem quer ter poder para mudar a sua vida? Vem aqui, todo mundo vai. A hora que você começa a falar o que ela precisa fazer, elas vão desanimando. Ah, não vai dar certo, não. Quer dizer, elas não pagam o preço. Pague o preço, que eu tenho certeza que Deus, ele vai transformar a tua vida para muito melhor. E depois você vai contar esse testemunho para mim, tá bom? Pessoal, boa noite. Eu agradeço todo mundo que esteve presente. Muito obrigada de coração. Na próxima live nós vamos falar como ter uma vida pacífica em um mundo hostil. É o que nós estamos vivendo. Então, diante de um momento de crise, tantas pessoas estão entrando em depressão, estão tristes, estão perdendo a esperança, porque o mundo está em guerra. Mas Deus, ele quer que nós tenhamos paz, mesmo nesse momento. Então, nós vamos aprender. É fácil, não é? Mas Deus, ele tem um poder para transformar os nossos corações. Boa noite. Obrigada por todo mundo. Indianara, o Juninho que veio aqui, a Amanda, o Kevin, o João Henrique, os assuntos de cartório, o Lair, todo mundo que passou pela live, eu agradeço de coração. Até a próxima, Leonardo. Parabéns pelo aniversário, Leonardo. Depois a gente manda um presente para você, tá bom? A gente vai dar com alegria, para sermos mais alegres. Obrigada a todo mundo. Tenham uma boa noite e até a próxima live. Um beijão.